Fala pessoal, nosso assunto hoje é a guerra mais mortal da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Meu objetivo é que você entenda melhor por que esse conflito aconteceu, já que teoricamente nenhum país quer entrar em guerra, né? E perceber alguns dos impactos desse conflito para o mundo após a Segunda Guerra. É uma guerra que é uma espécie de um divisor de águas na história do século XX. Vamos falar aqui mais de perto sobre esse assunto. Primeira coisa é que não dá para entender por que essa guerra aconteceu se você não tiver em mente que tinham surgido na Europa as ditaduras nazista e fascista. Especialmente o regime alemão é bastante responsável pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Essas ditaduras, mas aí dando maior destaque para a Alemanha, elas tinham uma característica de militarismo, ou seja, era um poder exercido de forma militar e com a projeção desses valores militares para a sociedade. Hitler, lá no comando da Alemanha, desde o início de seu governo, deixou claro que tinha planos para a expansão do território alemão, tinha planos para tornar a Alemanha um país mais poderoso militarmente. E ninguém fabrica um monte de arma para guardar dentro do armário, não é verdade? O que acontece? Esses regimes eles são bastante responsáveis pela ocorrência do conflito. A gente vai ver aqui como. Então a primeira coisa a situar era de que a gente está falando de um momento aí na Europa, meados dos anos 30, que na Itália já tem uma ditadura fascista liderada por Benito Mussolini e uma ditadura nazista na Alemanha liderada por Adolf Hitler, que tinham planos de fortalecimento econômico e expansão territorial. Tá bem? A gente vai falar um pouquinho também do tema de política externa que esteve ligado ao início dessa guerra. Por quê? Quando Hitler começou a divulgar os seus planos de expansão, ou começou a ficar mais claro para os outros países na Europa de que ele a qualquer hora ou a qualquer momento poderia iniciar uma campanha de expansão, as outras potências principais europeias, especialmente a Inglaterra e a França, nada fizeram. Foi a chamada política do apaziguamento. Apaziguar é botar panos quentes, né? É evitar o conflito. Por que acontece, gente? Não foi uma postura exatamente covarde dessas potências. A gente tem que entender a história sempre no contexto. Esses países eles tinham passado por um outro conflito mundial alguns anos antes. Eles não estavam interessados em uma guerra, né? Então, quando eles foram percebendo que Hitler voltou a fabricar aviões, que Hitler aumentou os exércitos, o que não era permitido pelo Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado do fim da Primeira Guerra, Inglaterra e França não fizeram muita coisa, né? Emitiram notas condenando as atitudes, mas não fizeram nada de concreto, não responderam militarmente os movimentos de expansão, sobretudo de Hitler e do nazismo, né? Eu trouxe aqui um mapa para vocês para a gente ter uma ideia dos primeiros movimentos dessa política de expansão, para a gente entender melhor o que foi essa política do apaziguamento e por que ela deu errado. Vocês me acompanham? O primeiro movimento mais claro de expansão que Hitler fez foi em março de 1938, com a anexação da Áustria, tá? Que passou a se unir ao Império Alemão, chamado Terceiro Reich pelo Hitler. Por quê? Qual era o argumento que se justificava? Isso foi feito sem aplicação de violência, tá? Os austríacos eles fizeram um acordo com os alemães para se unificarem, para fazer esse terceiro império alemão. Por quê? O argumento era de que eles tinham uma origem cultural parecida. Naquela época isso estava na moda, o nacionalismo. Então, eles tinham uma origem cultural parecida, germânica, então eram povos irmãos. Hitler desfilou na capital da Áustria, que era Viena, em carro aberto, com toda uma demonstração dos exércitos. Aqui que entra a tal da política do apaziguamento. Por quê? As outras potências poderiam argumentar que, peraí, tem o Tratado de Versalhes, você não pode fazer isso. Só que Inglaterra e França nada fizeram. Essa foi a política do apaziguamento. E Hitler não parou por aí, né? No mesmo ano, em outubro de 1938, Hitler ocupou uma parte da Tchecoslováquia, que era esse país aqui que está registrado aqui em amarelo, a região dos Sudetos, com o argumento de que essa região tinha maioria de povos de origem germânica, ou seja, deveriam
ser comandados pelo líder dos germânicos, era isso que se dizia, e ocupou a Tchecoslováquia. Houve algum protesto por parte da Inglaterra, uma tentativa de acordo, mas Hitler prosseguiu na sua campanha. Em março de 1939, Hitler invadiu um pedaço significativo da Tchecoslováquia com o mesmo argumento, né, de que lá existiam povos de origem germânica. A essa altura, já estava claro que essa política do apaziguamento não estava funcionando muito. Isso ocasionou, inclusive, mudanças políticas na França e na Inglaterra, onde políticos que começaram a se opor de maneira mais direta a Hitler ganharam força. Em setembro de 1939, Hitler, enfim, invade a Polônia. E esse momento em que Hitler resolve invadir a Polônia, ele acabou sendo o marco do início da Segunda Guerra Mundial. Aí o aluno meu sempre pergunta assim, professor, mas por que a Polônia? Qual que era a grande questão? Bem, tem duas coisas que é necessário ressaltar por que a invasão da Polônia gerou uma guerra de novo na Europa. A primeira coisa é que a política na França e na Inglaterra já tinha mudado, né? Os políticos que agora comandavam eram contra o Hitler e não faziam mais política do apaziguamento. Eles já queriam um confronto diante desse expansionismo alemão, que eles achavam que tinha que parar. O segundo ponto muito importante é que a Polônia foi um dos países criados no final da Primeira Guerra Mundial. Então o que Hitler estava dizendo para a comunidade europeia quando invadiu era o seguinte, eu não me importo com as regras de vocês. E isso era uma provocação muito grande. Tá certo? Nesse momento começa a guerra na Europa e os principais grupos de países que se formam no conflito são esses dois, são os aliados e o eixo. Aliados, Inglaterra e França, que depois teriam outros, a gente ainda vai comentar aqui, outros países que entraram ao lado dos aliados, mas inicialmente os principais eram Inglaterra e França, que repudiaram a política de expansão do Hitler, e do outro lado, a Alemanha, governo do Hitler, a Itália, governo do Mussolini, que tinha proximidade política evidente, e o Japão, que era uma potência asiática, lá do outro lado do planeta, que também tinha planos de expansão e via nos alemães, portanto, poderosos aliados. Ok, como é esse primeiro momento da guerra e quais são suas principais características? Assim que começa o conflito, Hitler apela para uma tática que ficaria conhecida como Guerra Relâmpago, que consistia mais ou menos no seguinte, ele realizava bombardeios com a força aérea rápidos no território do país inimigo, de maneira a acabar com pontos estratégicos rapidamente, bases militares, ferrovias, para minar qualquer capacidade de reação do país, e na sequência ele entrava com tanques em alta velocidade para ocupar os principais lugares e assim não conseguir fazer com que esse exército desse país invadido tivesse condições de reagir. Ele tomou a Polônia toda em pouquíssimas semanas. E a Guerra Relâmpago assustou bastante a Europa. Logo no início do confronto, Hitler conseguiu avançar na direção leste da Europa sem muitos problemas. Fez um acordo secreto com a União Soviética para evitar uma guerra aqui no fronte leste, e logo na sequência que invadiu a Polônia e seguiu a invasão para o leste, Hitler avançou na direção oeste. Em 1940, só para você ter uma ideia, os nazistas já tinham tomado o controle de Paris, que era a capital da França. A máquina de guerra nazista, ignorando todos os tratados estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial, mostrou muitos êxitos rápidos, levando o avanço da destruição por toda a Europa do continente. Depois que ocupou Paris, Hitler começou uma série de bombardeios à Inglaterra, o outro aliado, né? Londres, que era a capital da Inglaterra, foi pesadamente bombardeada pela aeronáutica do regime nazista, de uma maneira que quem viveu o mundo lá do fim de 1940 e no início de 1941 podia achar que realmente os nazistas poderiam ganhar a guerra. Quando é que isso mudou um pouco? Em 1941 tem a entrada de dois países importantíssimos no confronto, que são muito relevantes para a gente entender por que os aliados acabaram vencendo o conflito. Quando já estava quase derrotando a Inglaterra, acreditava o Hitler,
né, em 1941, Hitler resolve romper o acordo com a União Soviética e avançar na direção do leste. Só para lembrar para vocês, a Rússia, que na época chamava União Soviética, era um país enorme e com muitos recursos, com um exército de milhões de pessoas, né? Então, Hitler achava que faria uma fácil conquista da União Soviética, mas não foi assim que aconteceu. Outro aspecto importante foi que no final do ano de 1941, os japoneses, que eram aliados do eixo, né, como se chamava esse grupo de Alemanha, Itália e Japão, os japoneses lá na Europa fazem um ataque surpresa a uma base americana no Havaí. A ideia era segurar o imperialismo norte-americano naquela área. Acontece que os Estados Unidos fazem uma reação imediata e entram na Segunda Guerra Mundial poucos dias depois do ataque. Então o que acontece? O panorama no finalzinho de 41 e no início de 1942 já era outro. Você já tinha duas grandes potências do lado dos aliados. Então a partir de 1942, esse quadro de expansão nazista ele começa a ser recuado com derrotas proporcionadas pela União Soviética a leste e depois dos Estados Unidos, que conseguem invadir a Europa a partir da França para segurar a expansão dos nazistas. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com você, a gente falou da entrada da União Soviética, falou da entrada dos Estados Unidos, mas um outro país que entra com uma participação importante na Segunda Guerra Mundial foi o Brasil. O que acontecia? O Brasil estava nesse período sob o Estado Novo de Getúlio Vargas, só que alguns navios brasileiros foram afundados por navios alemães na costa. Com isso, as pessoas nas principais cidades brasileiras começaram a questionar se o presidente não ia fazer nada, e num acordo com os Estados Unidos, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, enviando a Força Expedicionária Brasileira para ajudar a libertação da Itália do domínio do Mussolini. Então repara que comigo você já conseguiu entender que o eixo, ele aos poucos foi sendo derrotado, né? Com a ajuda do Brasil, os aliados entraram pela Itália, o Mussolini foi o primeiro a ser derrotado. Na sequência, o próprio Hitler seria derrotado com a invasão que os americanos fizeram na Europa e com o apoio da União Soviética, né? Os americanos vieram por oeste e a União Soviética veio aqui pelo leste. E o eixo acabaria se enfraquecendo bastante. Primeiro foi derrotada a Itália, depois a Alemanha. Mas como o eixo ainda tinha o Japão, a guerra continuou lá na Ásia. O que foi feito então? Os Estados Unidos resolveram testar uma tecnologia de destruição que era inédita na história da humanidade, que foi a utilização de bombas atômicas. A bomba atômica ela é uma tecnologia que é baseada na fissão do núcleo do átomo de urânio, né? Você vai aprender isso em ciências, que libera uma energia incrível que é capaz de desmaterializar uma série de corpos perto da área onde ela é detonada. No caso do fim da Segunda Guerra Mundial, duas cidades japonesas, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, foram bombardeadas num período de 3 dias, em agosto de 1945. Sem nenhuma condição de reagir, o Japão se rende e assim termina a Segunda Guerra Mundial. O que é importante a gente observar? Esse conflito ele foi extremamente marcante para a história da humanidade por muitos motivos, né? O primeiro é que todo o resto do século XX foi marcado por medo de novas bombas atômicas. Outra coisa muito importante é que as potências aliadas que saíram fortalecidas do conflito, os Estados Unidos e a União Soviética, são quem, na realidade, dividem o poder do mundo nesse pós-guerra, fazendo as conferências e dividindo as áreas de influência, o que é importante para entender o período conhecido como Guerra Fria. Para evitar novos conflitos, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que existe até hoje como um organismo que busca promover a paz. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.